Fala, devs, então bora lá para mais um vídeo que hoje a gente vai falar de um negócio muito legal, que é como orçar o seu freela. Fala, dev! Pra você que não me conhece, sou o Gabo, criador aqui do canal da Gabo Dev, e hoje vamos falar de um assunto muito importante e crucial, né? Porque a gente fala muito de desenvolvimento de aplicativo e tudo mais, só que vira e mexe. Pô, tô querendo fazer um aplicativo aqui como Uber. Não, beleza, eu vou te passar o orçamento. Acontece isso, né? Chegam clientes, às vezes por fora, querendo saber sobre freela. Ou você só vive de freela, tudo bem. Ou você só quer viver de freela, tanto faz. Mas a ideia é a gente passar aqui como que se orça um projeto. Como que o Gabu faz o processo de orçamento de um projeto. Vou trazer aqui uma visão mais ampla. Aí, obviamente, você vai adaptar para o seu modelo. E aí, a partir disso, a gente começa a criar insumos de se trabalhar em cima de orçamento. Primeira coisa, é isso aqui, ó. O cliente vai entrar em contato contigo de alguma forma, WhatsApp, sinal de fumaça, tudo mais. Vai chegar, você vai conversar com o cliente. Primeira coisa, passo 1. Você vai agendar uma reunião com esse cliente, independente se esse cliente mandou áudio do que ele queria, independente. Você vai agendar uma reunião. A gente fala que se chama reunião de briefing. Que você vai entrar nessa reunião para falar tudo o que você precisa para entender o que o cliente precisa fazer. Por exemplo, vamos trabalhar com uma ideia que, como a gente tem um software aqui do DripPeg, né, que roda na minha maquininha de cartão e é desenvolvido aqui na Gabo Dev, qual que é a ideia, tá? Vamos pensar que foi exatamente isso. Um restaurante me ligou e falou que precisava criar um sistema para rodar na maquininha da Stone e ele precisava utilizar a maquininha para gerenciar os seus pedidos. E é isso, pronto. Como você se lida dentro de uma reunião nesse nível? Você vai chegar, vai abrir para o cliente, vai pedir, olha, eu posso ativar o Gemini, alguma IA para gravar, para tirar os resumos ali, para facilitar. E você vai começar a fazer perguntas do tipo, tá, beleza, você usa qual maquininha de cartão? Ah, eu uso Rede. Aí, olha, eu tenho uma integração aqui, que eu já vi o vídeo da Gabu, que tem da Stone, tem um pacote lá no PubDev. Seria muito difícil você migrar da Rede para Stone? Olha, não seria não, eu poderia entrar em contato. Beleza, primeiro ponto. Já quebra uma primeira barreira. Depois, como que funciona o seu restaurante? Me explica, como que é o cenário de sair, de alguém fazer um pedido, chegar na cozinha e entregar o pedido para o cliente? Vamos supor, eu tenho um garçom que vai lá, anota os pedidos do cliente no papel, entrega para mim na cozinha, e aí na cozinha eu vou fazer todo o processo de preparar esse pedido, e aí o garçom pega esse pedido e entrega para o cliente. No final da operação, ele cobra. Então, eu vou ter uma mesa? Ah, beleza, eu tenho uma mesa. Aí eu tenho um pedido. Então o pedido ele tem status? Ah, tem status. Eu queria saber se o pedido está sendo preparado na cozinha para eu avisar para o cliente, para eu saber o tempo de espera. Eu quero depois fechar essa mesa para saber quantas pessoas tiveram nessa mesa, os pagamentos que foram realizados nessa mesa, quem atendeu essa mesa, quantos pedidos. Então, tudo isso você vai tirando de informação desse cliente nessa reunião de brief, fazendo várias perguntas. Por isso que é legal levar uma IA para te auxiliar depois, para você tirar o resumo dessa reunião. Primeiro passo é esse. Beleza, eu não falei de preço com o cliente, não falei de hora, não falei de nada. Só acabei com essa reunião. E aí, a segunda fase é você parar e falar assim, pera, agora vou tirar o resumo da IA, vou tirar tudo que eu preciso e você vai montar o seguinte, um fluxograma. Então aqui, ó, a gente tem, vamos lá, a simulação de fazer um pedido. Eu vou ter um cliente, vou ter um cardápio, você escolhe os produtos e o garçom ele vai ser responsável por ouvir o cliente e ele vai ser responsável por anotar o pedido. Hoje é um fluxo assim, basicamente, que funciona num restaurante que tem atendimento no local. Se fosse delivery, seria outra proposta. Então, no caso, como que você vai desenhar um fluxo para esse cliente? Ah, beleza. Então, o garçom anotar o pedido. Aqui, você pode falar assim, aqui vai entrar o software. Então, aqui eu vou ter uma tela, aqui eu posso colocar o software. Então, eu vou ter aqui uma tela do pedido. Então, aqui eu vou criar um pedido. Aí, nesse criar o pedido, aí pode ter algumas perguntas aqui do tipo, eu vou abrir uma mesa, venda de pedido avulso. Tipo assim, o que seria um pedido avulso? A pessoa chega, me vende uma bala. Aí você vai lá, pega uma bala, ou me dá um cigarro. Você paga o cigarro, vai embora. Você não vai ficar gerando uma comanda para ela ser paga depois. Ou seja, basicamente seria um pedido pré-pago ou um pós-pago. O pré-pago você paga na hora e o pós-pago depois. Criar o pedido. Eu quero anotar, por exemplo. Aí você pegou daquele resumo lá, eu quero saber, pedido avulso, quem foi o garçom, quero saber, por exemplo, quantidade de pessoas e afim. Beleza. Então, para criar um pedido, ele pode ser avulso, ele pode... Aí, beleza. Você vai definir da forma que for melhor. E aí, essa é a ideia, tá? Eu não vou desenhar todo o fluxo aqui para vocês, mas eu queria só explicar essa segunda fase que você vai fazer todo esse cenário aqui de desenhar o que o cliente quer. Beleza. Dado que a gente desenhou tudo,
como que você pode fazer o orçamento de horas. Se for a primeira vez que você vai fazer isso na vida, você vai errar. Assim, certeza que você vai cobrar X e o projeto vai custar 5, 6X. Beleza, tudo certo. O negócio é que a gente vai fazer até você aprender o jeito de dar certo para você. Se foi você que fez o freela, ou se você está terceirizando esse freela para outra pessoa, ou se não, o freela é um cliente de fato. Então, tudo isso são fatores que você vai aprendendo com a experiência. Mas no primeiro cenário que você está recebendo seu primeiro freela, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte: ó, beleza, eu tenho que fazer isso aqui. Então, para criar um pedido, eu vou precisar de uma tabela, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. E aí você escreve tudo o que você precisa. E aí você pode ter uma. E aí você escreve tudo o que você precisa fazer. E depois você vai criar uma planilha para cada projeto que você for fazer. Ah, fazer login, gastei 15 horas. Ah, fazer tela de pedido, gastei 20 horas. Beleza, você vai criando a planilha e colocando tudo isso para cada projeto. Depois de uma quantidade de freelas que você fez, você pode perceber que o login é muito parecido. Então, em média, eu gastei 15 horas. Então, quando eu vou fazer uma aplicação, login, eu já sei que eu vou gastar 15 horas em média. Então, você pode colocar aquela média lá de 15 horas. E aí, baseado nos projetos, tipo assim, eu tenho um projeto, por exemplo, visualizar os pedidos. Mas eu fiz um app para um e-commerce que ele tinha uma tela de produto, que eu batia na API e fazia a renderização. Eu gastei 25 horas para fazer. Percebam que, beleza, eu tô falando de um e-commerce que vende produto, mas aqui eu tô fazendo a listagem dos pedidos de um restaurante. Mas percebam que são coisas similares, é parecido, né? Então, tipo, eu vou chamar uma API, vou fazer uma paginação. Então, tipo, eu gastei 25 nesse projeto. Então, vou gastar mais ou menos na média umas 20, 25 nesse projeto. Então, você vai criando uma metodologia orçamentária do seu padrão. Isso vai te ajudar muito para você entender quais caminhos que você pode ir. Ou você cria uma planilha e cria várias páginas para cada projeto e depois você cria uma página de consolidado, que aí você vai pegando as funcionalidades similares, você pode usar o Gemini para fazer isso também, e aí você vai montando uma métrica base da quantidade de horas que você gasta em cada funcionalidade no orçamento. Então aí você pegando tudo isso, então quando o cliente chega, você fez toda a documentação do orçamento dessa forma, o que você vai fazer? Você vai ter essa base, né, da planilha, só que aqui ainda você não monta o orçamento para o cliente. Você vai fazer uma segunda reunião apresentando o fluxograma que você desenhou para esse cliente, falando assim: olha, eu fiz dessa forma, vai ter esses acessos e tudo mais. Aí você valida o seu fluxograma com o cliente. Normalmente, quando você desenha esses fluxogramas, você não gasta tempo fazendo Figma nem nada disso. Você já vai pegar um monte de coisa que não estava prevista para o cliente. Aí você pode colocar as dúvidas, trazer tudo aqui. E aí você vai para essa reunião com a IA ativada novamente para você tentar pegar o máximo de informações e vocês baterem o martelo juntos naquela reunião. É isso que eu quero. Então, a partir disso, você tem exatamente isso aqui de fluxograma. O cliente validou? Beleza. Aí você vai fazer o orçamento. Se você tem a sua planilha de base, você vai usar a sua planilha de base. Se não tem, esse vai ser o primeiro cliente que você vai construir essa planilha de base, tendo uma métrica. Então, você escreve tudo o que precisa fazer num documento. Tu pode subir, né, pro Gemini para ele te dar uma noção, porque do tipo assim, você pode criar um projeto lá no Gemini falando tudo que você sabe como engenheiro de software. Eu sei mexer com tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você pode escrever para ele também todos os projetos, o projeto que você precisa fazer e pedir ele uma noção de tempo. Uma noção. Isso para quem nunca fez um freela, tá? Uma noção. É só tipo assim, uma direção. Não quer dizer que isso tá certo, tá? Deixando bem claro. É só você ter a noção. Mas se você já fez, beleza. Aí você já fez alguns freelas e você tá com essa planilha construída, aí, galera, nossa, é top demais. Porque aí você sempre vai ter uma média e aí você vai vendo. Tipo, esse projeto eu vendi 200 horas. E aí você usa o Aquatime ou qualquer ferramenta de marcar as horas que você está trabalhando naquele projeto. O Aquatime é muito bom para isso. Ou você cria um ClickUp e você vai dando um play nas tarefas lá que você vai fazendo. E aí você vai tirando a métrica. Aí no final, na entrega daquele projeto, você viu que você gastou 300 e você cobrou 200. Aí tem duas possibilidades. Se você fez o projeto de escopo fechado, beleza, você tomou 100 horas de prejuízo. E tá, beleza, tomou 100 horas. Só que aí você vai anotar isso na planilha. Aí você vai entender que, beleza, tomei 100 horas. Por quê? O que foi a mais? Qual foi o erro? Sempre estude os orçamentos que você fez, que você entregou, o cliente fechou. Sempre revise depois no final para você aprender e não repetir aquele erro. Então, galera, seguindo esses 3 passos, né? Reunião de briefing, desenhando o fluxograma, fazer uma reunião de validar o fluxograma e aí você montar o orçamento, tendo essa planilha ou não, né, você montar com base de horas, tipo assim, eu gasto 20 horas para fazer o login.
Beleza, porque é nas médias de todos os outros anos. Por exemplo, eu, Gabu, que já fiz software, a média que eu gasto é 15 horas, por exemplo. E aí, com isso, você vai construindo a sua base de dados e aí você vai melhorando a efetividade do seu orçamento. Então, galera, isso aqui, se você seguir, as chances de dar bom é boa, tá ligado? Tipo assim, obviamente se você vai errar. Eu tô trazendo uma metodologia que eu utilizo para fazer esses orçamentos. Mas, caso você veja isso como um empecilho para você começar, dê o primeiro passo. Você vai errar, mas você vai ter métrica. E você tendo métricas, e você sendo organizado com essas métricas, você vai evoluindo e você vai tendo uma assertividade muito maior. Porque imagina que você, depois que você tem um padrão, você pode subir toda essa documentação que você tem, treinar o modelo do Gemini, e aí ele te auxiliar nos orçamentos depois. Porque se você já tem uma base treinada do quanto você gasta, tudo certinho, e você já tem um padrão de fluxograma, tudo você já explicou para ele, depois você pode subir e ele vai te dar uma métrica muito próxima do que você já tem de informações. Então, use a tecnologia também a seu favor na hora de você criar o orçamento. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Tô trazendo esse conteúdo mais de soft skill para vocês, porque não só técnico. E aí, espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário o que vocês acharam, o que vocês curtiram ou não também, né, desse tipo de metodologia. Deixa aqui pra gente ir melhorando também, porque esse é o jeito de vocês me dar o feedback, é nos comentários. Eu fico muito feliz quando vocês comentam ali para me ajudar a ir para caminhos de cada vez mais melhorar o conteúdo aqui para vocês. Então, galera, até o próximo vídeo.